eu espero que você tenha depositado a sua esperança aos pés de Cristo. Eu espero que você tenha falado para Ele: eu não consigo sem o Senhor, eu não consigo. Eu espero que você tenha feito essa oração. De quem entende que a glória ela não é pessoal, de quem entende que a gente não pode nada sem Ele. Também pensava, sabe em quem quando eu fazia essa palavra? Na Dri, que cuida do discipulado. Dri, Deus trazia, que dificuldade cuidar de quem não tem compromisso com o discipulado. Tentar colocar algo da parte de Deus e o Senhor me falava sobre a graça dEle, que seja renovado na graça nessa manhã. E eu falava, sobre a graça. O que é a graça do Senhor? E deixa eu só fazer uma pausa aqui, que todas as vezes eles mandam um WhatsApp para mim assim: Lu, qual é o tema da mensagem que você pregou? Daí sempre eu não respondo o WhatsApp. E aí eles põem alguma coisa aqui condizente com a palavra. Então resolvi facilitar a vida deles e colocar o título dessa palavra como motivos para amar, viver. Amém? É disso que eu estou falando, de motivos para amar, viver. E eu já te adianto que todos os nossos motivos estão em Cristo. Eu já te adianto que eu não vou te dar 10 regras para você se sentir melhor ou feliz. Eu li um livro, é de um rapaz cristão. É maravilhoso o livro, eu achei. Muito bom. E ele é coaching, E então o livro dele é nessa área aí. Mas e entre todas as coisas que fala, que várias coisas, cita versículos bíblicos e tal, tem uma que não soou muito bem, Que são coisas que era assim, ele fala para você fazer um exercício de olhar no espelho, encher o peito, Encher o peito e falar assim: eu consigo fazer pose de herói, sabe? Essas coisas de coaching, de autoajuda. E aí eu falava assim: isso aí eu não vou fazer não. Até parece, vai falar. Daí eu fiquei pensando, falei assim: gente, é isso que eu faço na intercessão todas as vezes. Eu pulo, eu grito, eu falo, mas aí eu não encho o peito e falo assim: eu posso todas as coisas, como se a gente fosse infalível. Eu falo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é assim que é. Nós celebramos a nossa competência, sabendo que Ele é grande, para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso e de tudo que eu conheço. Amém? E eu lia isso e no meu coração vinha isso. Que essa parte eu não era muito... Eu não concordava muito, porque eu entendo que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu já falei, sobre algumas definições de graça. E eu falo para vocês que eu vivo todas elas. A graça de ter encontrado a salvação, eu não sei você, mas eu não merecia. Eu não fiz nada de bom. Tem gente tem espírito que já deu tanto tudo que tinha e já correu tanto que deve achar que tem direito à salvação. Mas nem isso eu podia, porque, gente, pensa numa pessoa egoísta. Então, eu olho minha vida e vejo, e eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Olhar a sua vida e ver de onde o Senhor tirou você. Olhar a sua vida e ver de onde você veio. Ver se havia em você algum merecimento, sabe? Se havia em você algum merecimento para merecer a salvação do Senhor sobre a sua vida. Para merecer entrar no reino de Deus. Isso é graça. Graça é o favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. Outra definição de graça muito viva na minha vida é a competência, como eu falei, para você fazer algo ao qual você foi designado. Então eu vejo a graça do Senhor nas nossas vidas e olho para o meu redor, eu vejo a graça de Deus em cada uma das minhas irmãs e irmãos do ministério. Eu vejo a graça de Deus sobre a vida do apóstolo Hélio para liderar. Eu falo: jamais eu conseguiria. Eu vejo a graça do Senhor, eu vejo a competência que Ele dá aos seus filhos. A Bíblia diz que Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Então, Ele capacita você. E aí você fala: nossa, mas capacita ao quê,
Ele capacita a ser mãe, ele capacita a ser esposa, ele capacita a trabalhar, ele capacita a ser marido, sacerdote do lar. Ele capacita as nossas vidas. Quem já foi assim, ó? Quem já fez assim? Eu passei por isso essa semana. Foi fazer algum trabalho, não sei se tinha pouco tempo, ou foi fazer algum trabalho, pôs o coração naquilo e saiu melhor do que você esperava. Na vida dos filhos de Deus, isso acontece com muita frequência. Você fala, às vezes eu vou escrever algo e falo, uau, saiu melhor do que eu esperava, não porque tem alguma coisa de mim. Eu celebro a minha incompetência, falo, o Senhor está aqui. A gente olha os nossos filhos, né, e netos, você vê eles falando coisas e fazendo coisas, você fala, eu não ensinei isso, quem foi? O Espírito Santo de Deus, você fala, é graça do Senhor sobre a minha casa, graça do Senhor sobre a minha família. Quer ver onde tem graça? E sem graça não existe? O matrimônio. O casamento. O casamento da parte do Senhor é graça do Senhor. Conviver um casamento pleno na presença do Senhor, a gente vê a manifestação da graça todos os dias. O favor que eu não mereço e a competência para eu fazer o meu marido crescer, para eu ter uma palavra de sabedoria, para eu ajudar. Amém? Agora, e o contrário? Vou falar para você. Quem não chegou no seu trabalho e deu uma palavra de sabedoria, achou que aquilo era bom, falou, nossa, olha o que eu falei para essa pessoa, vai ajudar ela. Graça da parte do Senhor, fala, nossa, Deus me usou para falar com ela. E o contrário, você já abriu a boca e falou abobrinha? Gente, eu faço isso direto. Eu falo, gente, eu sou boca aberta. Faço isso direto. Abriu a boca e falou alguma coisa que não devia? Ou fez alguma coisa que não devia? E eu vou falar para você, isso não tem a ver com pecado. Porque o pecado, Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Às vezes a gente fala de pecado, errar o alvo. Quando eu falo algo que não devo, eu errei o alvo. Eu quero tirar isso, porque Deus falava isso comigo, desconstrói isso, vocês são livres. Vocês são livres. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso eu vou ficar pecando? Pelo contrário, eu vou responder o amor de Deus. A graça que superabundou na minha vida, eu vou responder em amor. Quem pode responder em amor? Eu, você, que somos filhos de Deus. E por isso eu vou pecar? Não, o contrário. Eu vou responder em amor. Mas voltando ao seu trabalho, algumas vezes você falou que não devia. Às vezes a gente fala até o que não é. Não pensa, porque abriu a boca fora de hora. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, ó. Até o tolo passa por sábio quando fica quieto. Então, muitas vezes a gente tinha que ficar quieto, que a gente ia parecer a pessoa mais sábia do mundo. E você abriu a boca na hora errada, né? E daí, nesse momento, se eu falei para você que a graça do Senhor é sobre a minha vida, quer dizer, então, quando eu acerto, eu estou com graça, quando eu erro, eu estou sem graça? Quem é sem graça aqui? Ninguém, né? Nós não somos sem graça, eu quero explicar. E o Senhor me falava uma frase, quando eu ouvi isso da parte do Senhor, confesso que eu chorei, sabe? E porque o Senhor falava assim para mim, ó. A graça é a medida correta de Deus é a medida correta para que Deus se manifeste e não eu. Fala comigo. A graça é a medida correta de Deus para que Ele se manifeste e não eu. Então, quer dizer, a graça do Senhor sobre a minha vida não é para que eu seja um super-herói, para que eu acerte em todas as coisas, porque eu vou falar para você, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. A graça do Senhor sobre a sua vida não é para que você tenha o controle de todas as coisas e tudo organizado e certinho na prateleira. Eu sou um exemplo de filho de Deus. Não é isso. A graça do Senhor é o favor imerecido dEle e Ele é a competência do Senhor sobre a sua vida para que Ele seja manifesto e não você. A graça dEle não vai te fazer, sabe o quê? Ser a pessoa perfeita que você sonha em ser e que Ele já te vê. Quando Ele olha para você, Ele já te vê uma pessoa perfeita. Por quê? Por causa das suas obras? Porque você merece? Não. Por causa da graça dEle, que está sobre as nossas vidas. Enche o peito de ar assim, ó, e respira e solta.
Solta. Solta. Deixa o Senhor tirar um peso da sua vida hoje. A graça dele sobre as nossas vidas torna o nosso fardo leve. Ele fala, vem deixar o seu aqui, toma o meu que é leve. Quanto fardo pesado que você tem carregado? Para quê? A graça dele é tudo nas nossas vidas. Simplesmente responda ao amor dele sobre a sua vida. Responda ao amor dele. E a graça, vou repetir essa frase, é a medida correta de Deus para que ele se manifeste. Por isso que em Tiago, se você quiser abrir sua Bíblia, no capítulo 4, Tiago, capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que está escrito isso? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Porque a graça tem a ver com a manifestação dele, não a minha. Quanto mais eu diminuo para que ele apareça, quanto mais eu entendo a minha incompetência, como eu comecei falando, quanto mais entendo que ele é tudo em mim, tudo em todos, quanto mais eu entendo, mais a graça dele se manifesta na minha vida. E mais, sabe o que acontece? Parece antagônico, mas mais você brilha no mundo, porque você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Mais você brilha, porque não é você que aparece, mas é ele. Então, Deus dá graça aos humildes. Amém? Vamos ler o contexto do Tiago. Quero falar mais alguma coisa. Tiago 4, eu vou ler do 3 ao 6. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem ciúmes, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? E eu quero ler esse versículo, porque está no contexto da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos fazer assim para você acordar, faz assim comigo. A gente está num tempo de celebrar, amém? E o Senhor vai mudar na sua vida isso, vai fazer você se sentir alegre, vai fazer você se sentir feliz. Não porque a alegria seja um sentimento nas nossas vidas, mas porque eu vou ler o Isaías depois 35, que fala assim, a alegria eterna coroará a sua cabeça. Porque na cruz do Calvário, o que ele conquistou para mim, para o resto da minha vida, é a alegria. Não tem outra opção. Amém? E esse versículo fala assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para gastar com vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Quando a gente lê isso, na hora já cria um bloqueio, né? Porque a gente já pensa, nossa, eu não posso isso. A gente pensa nas regras do braço humano. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, senão eu vou ser amiga do mundo. Não é isso? Fala assim, e adolescente então, né, jovem, muito difícil, né? Quando lê um versículo deles, fala, nossa, eu sou amigo do mundo, porque eu gosto de ter amigos, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de ir para a escola e bater um papinho, né? E eu não posso isso, e eu não posso aquilo. E não é nada disso que esse versículo fala, mesmo porque não tem um versículo que fala assim, Deus, João 3,16, tão conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não fala que Deus amou o mundo? E você acha que Deus fala para você assim, não, e a Bíblia tem um versículo que fala, não ame o mundo. Mas você acha que ele fala assim, não ame as pessoas? Não tenha prazer em viver? Parece que fala isso, né? Fala assim, sabe tudo que você gosta de fazer na vida? Então, não faz porque isso é a amizade do mundo. E eu vou dizer que isso é uma mentira, que o inferno coloca no nosso meio. Mesmo porque a vida com Cristo, a vida de um matrimônio santo, a vida de filhos. Ontem eu fui numa feira da ciência, ver o meu filho lá apresentar, e ele teve umas ideias e apresentou. Levei a Zelinda para ver também.
Gente, por quê? Porque quando eu saí da feira de ciência, eu tive que parar na casa da Zé, de tanto que eu chorava. De tanto que eu chorava de ver a graça do Senhor manifesta sobre a família. Não a minha, não é a minha, são a dos filhos de Deus. Eu olho para a casa das pessoas aqui, eu olho, não a minha, não diz respeito a mim, mas eu choro de ver que os nossos filhos são instruídos na presença do Senhor. Eu posso ver a manifestação dele em cada circunstância. E então a Bíblia não fala disso, não fala. A gente lê isso e parece que nós somos um povo que não faz festa, ou que se faz festa só no culto. Eu vou perguntar uma coisa para você, quanto você tem dançado na sua casa com seus filhos? Sabe? Eu li um texto, e a Mari me chamou para ver um texto essa semana que fala sobre a alegria. E fala assim, ó, a gente tem hormônios para isso no organismo, sabe? Quando você começa a rir, isso ativa o riso em outros. E você já passou por isso? Se alguém ri perto de você, você começa a rir? Já passou? É contagiante, não é? E é uma coisa totalmente do Senhor sobre as nossas vidas, né? E a gente parece que vai ficando sisudo, parece que vai ficando apático. Se nós somos um povo que temos mais motivos para celebrar, se somos o povo, a nenhum povo, a ninguém, e eu não estou fazendo acepção de pessoas, a ninguém é falado assim, ó, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. A ninguém é falado assim, o amor do Senhor sobre a sua vida, a graça do Senhor supre todas as necessidades e nada vai te separar do amor de Deus. A ninguém é falado isso. A ninguém é falado assim, ó, ninguém é falado que você pode todas as coisas, que você é mais que vencedor. Ninguém tem essa palavra sobre a vida. Ninguém, somos nós. Custa acreditar, porque o justo vive pela fé, né? Custa acreditar. Tem um versículo da Bíblia que muito é pregado aqui, que nós somos, a Leilinha ali, que nós somos prisioneiros da esperança. E nós somos um povo que tem a esperança viva em nós. Quem é que tem motivos para celebrar? Somos nós. E esse versículo fala isso, que a amizade, que fala sobre não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Então eu vou explicar e peço de Deus graça para isso. Porque foi uma coisa que eu até aprendi com o Juan Baristreri, o dia que ministrou aqui, eu já tinha ouvido uns vídeos dele. Quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de sistema. Ela fala do sistema do jeito que Deus planejou que funcionasse. Todas as coisas centradas em Cristo. É assim que é. Quando Deus fala de mundo, Ele está falando de um sistema. Quando Ele fala Deus amou o mundo, Ele amou o sistema do jeito que Ele criou. A ponto de enviar o Filho dEle para que todas as coisas fossem, de novo, restauradas em Cristo. Amém? Está falando de um sistema. Quando a gente fala de mundo, quando fala da inimizade do mundo, Deus não está mandando você não gostar de pessoas. Muito pelo contrário, está faltando no nosso meio paixão por vidas. Quanto tempo isso Deus trazia na intercessão? Quanto tempo nós não choramos por ninguém? Eu tenho um paciente de São Paulo que ele falava assim, ó, quando eu ia para São Paulo. Ele falava assim, ó, eu orei 60 anos por uma mulher e ela se converteu. Eu falei, meu Deus, 60 anos orando? Eu não oro nem um ano por uma pessoa só. Eu já falo assim, essa daí não quer Jesus mesmo, essa daí não quer nada com nada. Ele orou 60 anos e celebra que a mulher se converteu. Quem você ama para orar desse jeito? Que amor é esse? E o Senhor falava, só abrindo um parênteses, o Senhor me falava sobre a paixão por vidas, que Ele está resgatando nesse tempo e trazendo aos nossos corações, porque o ano que vem é um ano de multiplicação em número nessa casa, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós não buscamos número na igreja, nós pregamos isso que não importa, que Deus trabalha com remanescentes, mas Deus quer acrescentar mais filhos no nosso meio. Amém? Eu creio nessa palavra. E isso se faz com amor por vidas, paixão por vidas. Então, o que eu quero só te salientar, porque a graça do Senhor, para você amar as pessoas, sem se contaminar com o sistema do mundo, e implantar o sistema do Senhor, que é Jesus como centro. Amém? Vou falar de novo. A graça do Senhor sobre a sua vida, para você amar o colega que trabalha com você. A graça do Senhor,
porque senão a gente forma um gueto e todo mundo repele aqueles que não são cristãos, quando é justamente o contrário. Nós temos o amor de Cristo em nós para amar as pessoas, independente do que ela faça, entendendo que sobre nós há graça e que o Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado e do juízo, e que se nós orarmos, essa pessoa se converte, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Essa é a vontade do Senhor. E eu confesso isso. Na minha vida falta isso. Quem quer confessar isso para o Senhor hoje? Na minha vida falta paixão por vidas. Na minha vida, eu quero isso, eu quero essa persistência de orar pelas pessoas, eu quero essa persistência de não desistir delas. Eu quero essa persistência de sentir bater o coração do Senhor do jeito que Ele é. Amém? E ele fala assim, ó, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. E esse ciúmes é o ciúmes que a gente entende? Que a gente conhece? Não é. Esses ciúmes do Senhor sobre as nossas vidas é porque Ele criou as coisas tão perfeitas. Ele criou tudo tão perfeito, criou um sistema funcionando em Cristo tão perfeito, criou todas as coisas, e Ele criou você como filho de Deus, para ser filho de Deus e não criatura, que Ele fala, gente, para que Ele vai viver fora disso? Para que Ele vai viver fora desse sistema? Para que Ele vai apanhar no mundo, no sistema do mundo, se o meu sistema para a vida dele é tão melhor? Esse é o ciúmes do Senhor sobre as nossas vidas. E quando eu estou em Cristo, eu amo viver, eu amo fazer festa. E quando eu vi a Leilinha fala em celebrar o tempo todo, né? A gente sabe. A celebração tem cara, né, Leilinha? Até nas coisas que eu falei, ó, isso aí eu não ia celebrar, não. A Leilinha fala. E eu me lembrava disso. E por que nós não somos esse povo? Por que a gente tem cara de quem não está celebrando? E o Senhor me falava isso, falava sobre que nós temos motivos para viver. Nós temos motivos para amar viver. Eu amo as pessoas, amo o propósito que o Senhor colocou sobre a minha vida. Você ama ser pai, ama ser mãe, ama. Porque assim o Senhor fez, Ele nos capacita, Ele nos dá graça para nos manifestar a Ele nas coisas que nós fazemos. Amém? E eu quero que você abra comigo em Isaías, no capítulo 35. E também vou ler Mateus, no capítulo 6. Não, no 7. E eu quero falar uma coisa para você. Todo culto que eu prego sobre Isaías. Na intercessão, semana sim, semana não, é sobre Isaías. E semana sim, cada semana não, é sobre Isaías 35. É esse versículo, esse capítulo de Isaías 35. E eu quero ler ele com você. E quero explicar de novo. Por que eu gosto de Isaías? Porque ele fala da igreja, e ele vê a Cristo e uma igreja em Cristo que ainda a gente não vive. E quando eu olho Isaías, eu falo, gente, quantas coisas mais nós temos para viver em Cristo. E eu olho e isso faz brilhar os meus olhos. Isso faz renovar minhas esperanças. E ele começa falando assim, olha, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá. Como tulipa, irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Eu não sei onde se enxerga deserto hoje, mas há uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas. O deserto exultará em flores, o deserto frutificará. Eu não sei o que você fala, olha, isso é deserto. Eu não sei, eu sei que tem uma palavra de esperança sobre nós e fala, o deserto vai exultar em flores. Porque a hora que Cristo entra, foi o que eu falei, nós somos incompetentes, mas nós manifestamos a graça. A hora que Ele entra, as coisas são transformadas, e o deserto floresce, e do deserto sai frutos, para a glória e honra do nome do Senhor. Fala, a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Senhor. Como eu falei, para a glória e honra do nome do Senhor.
E olha que lindo, se não é o que a gente tem pregado hoje. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, Deus virá com vingança, com divina retribuição para salvá-los. Sabe, e aqui a palavra é traduzida como vingança, mas a vingança do Senhor sobre as nossas vidas está em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa foi a vingança contra toda injustiça, porque o que Ele conquistou lá foi tão poderoso, que destruiu todas as trevas, está consumado. Toda a treva, todo intento de Satanás está aniquilado. Então, sobre as nossas vidas, Ele já veio com vingança. Tem gente que acha que Deus vai vingar alguma coisa. E Ele não fala assim, olha, prepararei para vocês um banquete na presença dos inimigos. Eu quero profetizar esse tempo sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai ter oposição ou que você não vai ser confrontado. Eu estou dizendo que é um tempo da gente viver no banquete, na presença do Senhor. É aí que é o meu lugar. Fala, é aí que é o meu lugar. Na mesa do Senhor, celebrando. E quando eu vejo os inimigos vindo, imagina que coisa mais louca. Eu estou banqueteando, eu estou comendo bem, eu estou dormindo bem e eu estou bebendo bem. Na presença do Senhor, é assim. Isso é graça do Senhor sobre as nossas vidas. Isso foi conquistado na cruz do Calvário. Um banquete na presença dos meus inimigos. E Ele fala assim, ó. Então abrirão os olhos dos cegos e se despertarão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lugar largo, a terra seca, fontes borbulhantes. No antro onde outra hora havia chacais, crescerão relva e junco e papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. E os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum, e nem animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá ali. Só os redimidos andarão por ele. Amém? Tem uma versão que fala assim, ó. Fala assim, ó. Até os loucos. Tem uma versão que fala. Qual que é a versão que está aqui? É essa que eu li? Da NVI? Tem uma versão que fala assim, até os loucos andarão por esse caminho, até os tolos enxergarão esse caminho. E eu quero falar desse caminho. Presta atenção. Isaías fala de um caminho onde até os mais bobinhos, nós estamos em Cristo. Nesse caminho só passa redimido, amém? Só passa quem aceitou Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o caminho, é Cristo. O caminho é Cristo e nós estamos nele. A pergunta que eu te faço, segundo o texto de Isaías, nesse caminho, o mal pode pegar minha vida? Fala que nem leão, nem chacais, nada chega nesse caminho. Não pode pegar a sua vida. Nesse caminho, ele fala que é um caminho estreito, e eu já vou chegar na porta estreita, mas ele fala que é um caminho estreito? Ele fala não, é um caminho que é largo. Ele não fala de um caminho estreito. Você sabe por quê? Porque a hora que você aceita Jesus como Senhor da sua vida, e eu quero trazer isso com muito zelo e com muito cuidado da parte do Senhor. A hora que nós entendemos quem é Ele, aquilo que Ele nos propõe, a identidade nossa que há nele, a hora que nós entendemos quem Ele é impossível que eu saia desse caminho. Esse caminho é largo para mim. Não é um caminho estreito. Eu quero tirar o peso da sua vida de viver assim, acho que, nossa, será que eu estou me esfriando na minha fé? Será? Eu vou contar para você. Deixa o amor do Senhor ser vivo na sua vida. Responda ao amor dEle, porque desse caminho a gente não sai. Como eu falei, a Bíblia fala, quem nos separará do amor de Deus? Não foi isso que a gente cantou hoje? Tão profundo, tão imenso. Eu quero profetizar isso, não porque é algo para esse tempo, porque é algo que é real desde a cruz do Calvário, desde a morte e ressurreição de Cristo. O laço de amor de Cristo na nossa vida, ele é eterno. O amor dele não se separa da minha vida. Não se separa. Eu posso errar, como eu falei, falando abobrinha, ou eu posso acertar. O amor dele não se separa da minha vida. A graça dele vai se manifestar para que ele seja glorificado. Não separa. Não há peso. Será que agora a tristeza vai me consumir de tal forma que a síndrome do pânico vai entrar na minha vida? Eu vou falar não.
Não vai, ela não pode me pegar. Não pode. O Senhor tem um caminho pleno. A gente passa por lutas, passa por tribulações no exterior. O exterior se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia. O caminho do Senhor, eu quero trazer isso no mundo espiritual, porque é algo que o Senhor me leva a declarar aos nossos teens, aos nossos adolescentes. Tem uma palavra da Bíblia que fala assim, olha: instrui seus filhos no caminho do Senhor, em que devem andar, e quando eles for velho, não se desviarão deles. Tem algum porém nesse versículo? Tem algum porém? Em Cristo. Não tem. Eu não acredito em outra coisa. Eu não acredito em outra coisa. E eu declaro isso. Nós vamos viver um tempo na igreja em que a gente vai ver os pais na presença do Senhor, os filhos na presença do Senhor, os netos na presença do Senhor. Aí eu morri. Os tataranetos, ainda não. Os bisnetos na presença do Senhor, aí eu morri. Os tataranetos na presença do Senhor. E assim vai. Nós vamos ver. Amém? E vamos celebrar geração após geração na presença do Senhor. Por quê? Porque até o mais bobinho não vai se desviar desse caminho. É isso que Isaías fala. É isso que nós estamos pregando com a nossa vida nesses dias. Nada é maior do que o amor do Senhor sobre nós. Nós não confiamos na nossa competência, nós não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos na graça, que é o favor que nós não merecemos. Nós confiamos na palavra do Senhor que fala que a igreja prevalecerá sobre a face da terra e que todo joelho vai se dobrar e que toda língua vai confessar Ele como Senhor da sua vida. É para esse rumo que nós estamos indo. Amém? Então eu declaro isso sobre a nossa geração, você que tem filhos, você que é mãe, que é pai, fica tranquilo, não é pelas circunstâncias que a gente se move. E a palavra do Senhor sobre as nossas vidas é essa: há um caminho largo, é nele que nós passamos, e até o mais bobinho vai enxergar esse caminho. E aí eu quero ir para a segunda parte, e já vou terminando, tá? Que é o seguinte: Luciana, mas a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 7, você pode abrir comigo? Que a porta é estreita. E aí eu vou linkar tudo com a paixão por vidas, amém? Mateus 7. Olha o caminho largo. Olha o caminho largo que eu vou te mostrar hoje. Olha porque nós temos motivos para viver e amar viver. Peçam e lhes será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Tem alguma coisa diferente disso? Tem um porém nesse versículo? Que fale, olha, mas para você não? Então bata que a porta vai abrir. Então busque que você vai encontrar. Então procure que você vai achar. Pois todo o que pede recebe. Lá em Tiago eu acabei de ler que você pede mal para gastar com o próprio deleite, né? Mas quando nós conhecemos o coração do Senhor, o Espírito Santo nos orienta a pedir. E fica tranquilo, senão a gente já fica bloqueado. Eu não posso pedir. Eu vou confessar para vocês, e eu já falei isso. Eu peço coisas a respeito da minha vida. Todos os dias. Todos os dias eu peço, Senhor, me dá discernimento nesse dia, para enxergar tudo que o Senhor quer. Senhor, me ajuda a instruir os meus filhos do jeito que o Senhor quer nesse dia. Senhor, o que o Senhor quer a respeito disso, desse paciente, dessas coisas? Todos os dias eu peço a respeito de mim, mas eu estou pedindo a respeito do reino. Amém? Eu não falo, Senhor, eu preciso de outro carro. Senhor, eu preciso, de outra casa. Porque Ele conhece os intentos do meu coração. Mas Ele se agrada em conversar comigo e ouvir quais são as necessidades. E ouvir qual é o meu clamor. Eu vejo que Deus se agrada quando eu falo, igual Jesus, né? Falou assim, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas tem uma coisa, faz a sua vontade, não a minha. Senhor, se possível, me livra desse mal aqui, Se possível, me tira dessa situação. Mas eu te peço uma coisa, seja glorificado o seu nome. Faz a sua vontade e não a minha. Então peço sim, a favor de mim mesma. Peço sim, a favor da minha família. E o Senhor se agrada disso. E voltando aqui, tudo o que a gente pedir, se eu pedir, vai abrir. Se eu bater, vai abrir. E ele fala assim, que se vocês que são pais bons, sabem dar boas coisas para o seu filho, que dirá eu?
Se vocês são pais bons e sabem dar boas dádivas aos seus... Quem tem filho? Levanta a mão. Gente, nosso coração não derrete? Eu vou dizer que Deus é infinitamente melhor que a gente. Pensa comigo. E eu quero só contextualizar para falar o que vem na sequência. E fala assim, ó, entrem pela porta estreita. Eu não gosto dessa versão, deixa eu ver qual que está aqui. Coloca aí, Mateus 7:13. Fala, estreito é a porta. Largo é o... Deixa eu ver. Esse aí é o NVI também. Entrai pela porta. Vou ler do jeito que está aqui então. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que se perdem por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Daí eu coloquei um nó na sua cabeça, né? Acabei de falar do caminho de Isaías, que é largo. O caminho de Isaías, que fala, quando eu estou em Cristo, as coisas não chegam à minha vida, o Senhor me guarda, a alegria eterna coroará a minha cabeça. Esse é o último versículo que eu não li do capítulo 35. A alegria para mim, o mal não chega, esse é o caminho. Como é que a gente está falando de uma porta estreita? Mas esse versículo fala, estreito é o caminho que leva à vida. Estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida. Quem é a vida? Cristo. Cristo é a vida. Então, o que ele está falando? Quando você estava lá no mundo, aos seus olhos naturais, e você olhava tudo, o que era mais fácil? Entrar pela porta de Cristo ou os caminhos que levavam à perdição? Olha bem, quando você estava no mundo, o que te apresentavam como prazeres do mundo não era muito mais fácil, não eram muito mais do que um caminho que era aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepender? Não era estreita essa porta? Então, o que a Bíblia está falando para nós? É a mesma coisa, eu vou te explicar por que o Senhor me revelava isso. Porque eu falava para Ele, Senhor, tenho orado por vidas. Esse ano tentei pregar para pessoas e trazê-las à igreja. Às vezes elas ficavam 2 meses e não dá mais satisfação. E às vezes eu sei que as pessoas que eu prego de Jesus, elas gostam do que estão ouvindo, mas e depois? E o Senhor falava assim, estreito é a porta, apertado é o caminho. E o Senhor falava, mas se vocês orarem, se vocês clamarem, se vocês orarem por essas vidas, é o desejo do meu coração que se convertam. E o meu Espírito Santo é quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Deus está nos chamando nesse tempo a orar pelas pessoas para que elas passem pela porta estreita. Porque depois que elas entrarem, depois que elas conhecerem o meu Pai, depois que elas conhecerem o meu Deus, depois que elas verem o que é uma vida plena no matrimônio, depois que elas verem o que é uma vida plena diante das lutas, no meio do deserto, eu posso ver frutos, eu posso ver as coisas florescendo. É estreito até chegar em Cristo, mas depois que eu estou nele, Leila, a gente vai se desviar algum dia? Fala para mim. Eu vou sair desse caminho? Não vou. Eu não vou, porque ainda que eu erre, eu tenho um advogado junto ao Pai. Você também é assim. Esse caminho é de luz, esse caminho é vivo na minha vida. Mas eu estou nesse caminho. Eu estou num lugar que é largo, ele não é estreito. Não é estreito para mim. Mas para as pessoas chegarem até ele, assim como para eu chegar até Cristo, era estreito, era uma porta estreita. Por isso que nós temos que nos dispor os nossos corações nesses dias, a ajudar as pessoas, a levar elas a Cristo, a interceder, porque o Senhor deu uma palavra de multiplicação. E eu quero fazer parte desse tempo de colheita, amém? Eu quero fazer parte daqueles que pregam a palavra do Senhor com a vida, com o coração e chorando também. Amém? E o Senhor quer nos dar essa graça de manifestar a Cristo e de chorar por vidas. Amém? Eu quero que você se coloque em pé.